O vovô mateiro me deixou uma cabana no sertão profundo, motivo de chacota para meu marido e minha irmã mimada. Fui verificar a propriedade e, ao descer ao porão, fiquei em choque com o que encontrei. Uma cabana. Um casebre caindo aos pedaços no meio do mato. Marcos recostou-se na cadeira do cartório e deu uma gargalhada alta. O som agudo e debochado do meu marido quebrou o silêncio do escritório. E foi para ver esse lixo que você me arrastou até aqui, me tirou do trabalho? Vera permaneceu em silêncio. Sentada com a postura ereta, os joelhos juntos, ela olhava para as próprias mãos. As pontas dos dedos estavam manchadas com o pó cinzento dos livros. Um vestígio dos velhos documentos de arquivo com os quais trabalhava todas as manhãs. Estavam no cartório com sua irmã mais nova. O tabelião, um homem idoso, pigarreou, deixando claro que as cenas de família alheias não lhe interessavam. Ele passou um dedo seco pelas linhas do documento e continuou, com uma voz monótona e desprovida de qualquer emoção. Dessa forma, de acordo com a última vontade do falecido, Mateus Cardoso, o bem imóvel constituído por um apartamento de 3 quartos na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, passa a ser de propriedade integral de sua neta Marina Guedes. A casa, com as benfeitorias adjacentes, localizada na região conhecida como Pico Sombrio, passa a ser de propriedade da neta mais velha, Vera Soares. O tabelião fechou a paz. Uma pausa pesada instalou-se no escritório. Marina estava sentada em frente a Vera, com as pernas cruzadas. Usava um impecável terninho branco que, segundo ela, custara uma fortuna. Ela passou um dedo lentamente por sua fileira perfeita de dentes de porcelana, branquíssimos, e depois pegou a bolsa do colo. O fecho de metal pesado, com o logotipo de uma marca famosa, estalou ruidosamente. Vera sabia que a bolsa era uma réplica de alta qualidade, comprada a prazo, como tantas outras coisas na vida da irmã. Bem, o que posso dizer? Marina sorriu com condescendência, ajeitando uma mecha loira que havia escapado. Você cuidou do vovô quando ele estava no hospital? Não cuidou? Trocava as fraldas, preparava as sopas. Muito bem. Toda família precisa de uma serviçal. Cada um tem o que merece, Verinha. Ao lado de Vera, Marcos soltou um risinho, apoiando abertamente o tom zombeteiro da cunhada. Ele ajeitou a lapela de seu blazer, que vestia com a importância de quem dirige um banco, e não um departamento de vendas numa concessionária de automóveis. Vou fazer uma reforma de luxo com vista para o mar, continuou Marina, esticando as palavras com prazer. Eu e o Ricardo temos planos grandiosos. Vamos alugar este apartamento, comprar outro. E você, bem, vai respirar o ar puro do sertão. Faz bem para você. Tá tão apagada. Já está se misturando com as suas prateleiras na biblioteca. Vai poder catar piqui por lá. Vera engoliu o nó duro que se formou em sua garganta. Queria dizer à irmã que o vovô Mateus não precisava de uma serviçal, que ela ficou ao lado de sua cama de hospital não por causa da herança, mas porque o amava, porque era somente ao lado do avô com sua japona de lona cheirando a fumo de rolo e a resina de mato que ela se sentia protegida. A mãe sempre exaltou Marina, a bonita, a ambiciosa, a desinibida, enquanto Vera ficava à sombra, a filha conveniente e invisível. E só o avô olhava para ela com seus olhos claros e penetrantes e dizia: você, Verinha, é de outra estirpe, você tem raiz. Mas ela ficou calada. Anos de casamento com Marcos e as eternas críticas da mãe a ensinaram a esconder seus sentimentos bem fundo. Assinou o recebimento dos documentos, guardou-os cuidadosamente numa pasta e saiu para a rua. A noite daquele mesmo dia caiu sobre a cidade como uma névoa cinzenta e abafada. O apartamento dos Soares, na periferia de Belo Horizonte, era apertado, comprado com financiamento que já pagavam há 8 anos. O papel de parede da cozinha estava descolando em alguns pontos e a torneira pingava monotonamente. Marcos prometia consertar tudo, mas seu salário era gasto em ternos caros, almoços em bons restaurantes com pessoas importantes e na prestação do seu grande SUV preto, símbolo de seu status imaginário. Marcos andava de um lado para o outro sobre o linóleo desgastado. Ele não estava gritando. Ainda não. Escolhera outra tática, aquela que sempre funcionava. Vera, você é uma mulher sensata. Ele parou junto à janela com as mãos nos bolsos e olhou para a esposa com reprovação. Olhe para nós. Eu me mato de trabalhar. Puxo a prestação do carro, pago o financiamento, as contas para vivermos como gente normal. Faço tudo pela família. Me viro nos 30. Vera estava sentada à mesa da cozinha, passando o dedo distraidamente sobre a toalha de plástico com estampa de girassóis.
Ela ganhava pouco, mas seu salário ia inteiramente para a comida e as despesas da casa. Marcos nunca perguntava quanto custava o pão ou o sabão em pó. E agora, essa casa no sertão. Marcos sentou-se à sua frente, baixando a voz, tornando-a suave, envolvente. É só um monte de madeira velha. Nem tem estrada decente para chegar lá. Para que serve isso pra gente? Vamos achar os madeireiros da região na internet, vender esse casebre do velho para a lenha. Eu andei pesquisando, uma boa madeira de aroeira pode virar material de construção. A gente tira uns bons trocados. Quitamos uma parte do meu empréstimo, respiramos aliviados. Pense na nossa família, Vera. Ela levantou os olhos. O olhar do marido era predatório, calculista. Ele já tinha feito as contas. Já tinha vendido a memória do avô dela sem nem pedir permissão. Diante dos olhos de Vera, uma lembrança nítida surgiu. A mesa de madeira rústica na varanda, cheirando a serragem fresca. As mãos grandes e calosas do vovô Mateus, segurando firmemente um canivete afiado. Ele esculpia uma pequena figura de um jacu de um pedaço de cedro. E a pequena Vera assistia aquilo como um verdadeiro milagre. Tá vendo, Verinha? Ele dizia com sua voz grave. A madeira é viva. Ela lembra de tudo. Com ela não se pode ter maldade. Não, disse Vera em voz baixa. Marcos congelou. Ele inclinou a cabeça levemente, como se não tivesse ouvido direito. O que quer dizer com não? Sua voz perdeu as notas aveludadas, tornando-se seca e irritada. Não vou vender a cabana, Marcos. Muito menos para a lenha. É a casa do meu avô. É uma lembrança. Minha infância foi lá. Lá eu fui feliz. Não vou entregá-la para a serraria. Uma pausa pesada e densa pairou no ar. O pingo da torneira bateu ruidosamente na pia de metal. A máscara do chefe de família atencioso e cansado caiu instantaneamente do rosto de Marcos. Seus traços se endureceram, os maxilares se contraíram. Seu rosto começou a ficar vermelho. Lembrança? Ele socou a mesa com tanta força que o açucareiro tilintou. Que lembrança, porcaria! Você enlouqueceu de vez nesses seus arquivos? Ele saltou da cadeira, pairando sobre ela. Toda sua raiva acumulada por anos, todo o desprezo pela mulher que considerava sua propriedade, explodiu como uma torrente de lama. Quem vai te querer aos 38 anos, sua traça de biblioteca? Você já se olhou no espelho? Sem graça, sem corpo, sem ambição, só sabe mexer nesses seus papéis empoeirados. Se não fosse por mim, você teria morrido de fome. Sem mim, você é um zero à esquerda, um nada. Vai apodrecer nessa miséria com seus livros. Vera continuava imóvel. Essas palavras não eram novas. Elas ouvia em diferentes variações há muitos anos. Marcos habilmente martelava em sua cabeça a ideia de sua inutilidade, para que, em contraste, ele se sentisse importante. Mas hoje, algo deu errado. Seus gritos não provocavam mais o sentimento habitual de culpa e medo. Dentro de Vera crescia uma surpreendente e fria clareza. Amanhã mesmo, Marcos respirava com dificuldade, apoiando as mãos na mesa. Amanhã mesmo você vai colocar essa espelunca à venda, ou eu peço o divórcio. Não vou carregar uma mendiga maluca nas costas. Você me entendeu? Ele esperou. Marcos estava acostumado a que depois de brigas como essa, Vera começasse a chorar, a se desculpar, a prometer que consertaria tudo. Ele estava acostumado a se alimentar do medo dela de ficar sozinha. Ele esperava sua dose habitual de submissão, mas a tensão que a paralisava por todos esses anos desapareceu. A mágoa, acumulada gota a gota, evaporou sem deixar vestígios. Restou apenas um vazio ressonante e uma liberdade absoluta. Ela se levantou lentamente da cadeira. Marcos era uma cabeça mais alto que ela, mas agora parecia que ela o olhava de cima para baixo. Em seus olhos cinzentos e cansados, não havia mais o olhar de um animal acuado. Havia neles um aço frio e duro, aquela mesma raiz de que o avô falava. Não, pronunciou Vera. Sua voz soou firme, sem um único tremor. Uma palavra curta, mas sólida. Marcos recuou. Abriu a boca para soltar uma nova leva de insultos, mas as palavras ficaram presas na garganta. O olhar da esposa o assustava. Era o olhar de uma completa estranha. O covarde, escondido atrás dos gritos altos, sentiu imediatamente a força do outro. Ele praguejou, com raiva, por entre os dentes. Vá pro inferno com seu avô! Cuspiu. Virou-se bruscamente e chutou a cadeira com força. A cadeira voou com um estrondo contra a parede. Marcos saiu a passos largos para o corredor, arrancou sua jaqueta do cabide e saiu do apartamento.
batendo a porta de entrada com tanta força que um pouco de reboco branco caiu do teto no linóleo. O apartamento mergulhou no silêncio, mas não era o silêncio opressor de sempre depois de uma briga. O ar parecia mais limpo, era mais fácil respirar. Vera foi até o pequeno hall de entrada. Parou em frente ao espelho alto e olhou atentamente para seu reflexo. Uma mulher com rosto pálido, olheiras escuras e lábios firmemente cerrados a encarava. Uma blusa cinza velha, o cabelo preso de qualquer jeito. Marcos estava certo em uma coisa, ela realmente havia se esquecido de si mesma, mas ele estava errado no principal, ela não era um nada. Ela se aproximou do armário embutido, abriu a porta e alcançou a prateleira de cima. De lá, tirou uma bolsa esportiva velha e gasta. O zíper rasgou o silêncio do cômodo. Os movimentos de Vera eram precisos e calculados. Sem pânico, sem lágrimas. Ela foi para o quarto, abriu a cômoda, pegou suéteres de lã grossos, jeans resistentes, meias quentes que ela mesma tricotara em longas noites de inverno. Dobrou as roupas com cuidado, acomodando-as no fundo da bolsa. Um kit de primeiros socorros, uma lanterna e um facão de mato também foram para lá. Terminados os preparativos, ela se sentou na beirada da cama arrumada, pegou o celular do bolso, abriu o aplicativo de venda de passagens de ônibus e digitou na busca o nome da cidade mais próxima do Pico Sombrio. O próximo ônibus partia em 4 horas. Poltrona convencional, o assento do fundo, perto do banheiro, o único que o dinheiro em seu cartão permitia comprar. Seu dedo pairou sobre o botão pagar. Ela sabia que aquele gesto riscaria toda a sua vida passada. Ficaria sem marido, com um salário minúsculo, no apartamento vazio que Marcos certamente tentaria tomar na justiça. Diante de seus olhos, o vovô Mateus surgiu novamente. Ele estava na varanda de sua cabana, apoiado em seu cajado, olhando para a orla da mata escura e em silêncio. Ele sempre soube o que fazer. Vera tocou a tela. Um visto verde confirmou a compra da passagem. O dinheiro foi debitado da conta. Ela fechou o zíper da bolsa, vestiu a jaqueta e saiu do apartamento. Não deixou o bilhete para Marcos. Não tinha nada a lhe dizer. À sua frente esperavam-na vários dias de uma jornada cansativa até o sertão profundo, onde, entre árvores centenárias e um silêncio retumbante, sua casa aguardava. Não havia mais caminho de volta. 3 dias de viagem se fundiram para Vera em uma fita monótona e interminável. Primeiro, o ônibus interestadual abafado. Cheirava a macarrão instantâneo, a roupas suadas e ao café forte que o motorista servia em copinhos de plástico. Pela janela passavam rodoviárias cinzentas, rostos estranhos, campos e matagais intermináveis. Vera quase não dormiu. Deitada em sua poltrona, virada para a janela, ouvia o ronco monótono do motor. Depois foi a cidade do interior e um ônibus local velho que tremia por todos os lados. Por 2 horas, o ônibus saltou numa estrada de terra esburacada, levantando nuvens densas de poeira amarela. Os passageiros, na maioria moradores locais sisudos com sacolas pesadas, balançavam em silêncio nos assentos rasgados, agarrando-se habitualmente às barras de segurança nos solavancos. Mas o trecho mais difícil foi o último. Do ponto final até o Pico Sombrio, eram 5 quilômetros a pé por uma trilha estreita na mata. Vera ajeitou a alça da pesada bolsa esportiva e adentrou a sombra das árvores. O sertão se fechou atrás dela como uma muralha densa e alta, isolando-a do resto do mundo. Para uma mulher da cidade, acostumada ao zumbido constante de carros e ao burburinho de pessoas, aquele silêncio denso e envolvente foi assustador no início. Mas quanto mais ela caminhava, pisando sobre raízes nodosas, mais fácil se tornava respirar. O ar ali era espesso, impregnado com o cheiro de folhas em decomposição, musgo úmido e a resina amarga das árvores. A cada quilômetro percorrido, a voz cruel e raivosa de Marcos em sua cabeça soava mais baixo. O sorriso zombeteiro da irmã perdia seus contornos. O sertão os absorvia, dissolvendo-os em sua calma majestade. A trilha fez uma curva, e Vera saiu numa clareira ampla, coberta de samambaias. Ela parou, respirando com dificuldade, e largou a bolsa no chão. O marido chamava aquilo de espelum. Ele estava profundamente enganado. A casa do vovô Mateus erguia-se no meio da clareira como uma verdadeira fortaleza, uma construção de 2 andares, feita com troncos grossos de aroeira centenária,
escurecidos pelo tempo, pelos ventos e pelas chuvas, mas que não se inclinaram um centímetro sequer. A madeira adquirira tal solidez que parecia que se poderia quebrar um machado nela. As pequenas janelas olhavam para a mata com um ar desconfiado, mas tranquilo. A casa esperava seu dono. Vera subiu os degraus altos da varanda, tirou do bolso da jaqueta a chave de ferro pesada que recebera do tabelião e a inseriu na fechadura da porta maciça de ipê. O mecanismo cedeu com dificuldade, rangendo. Vera empurrou com o ombro, abriu a porta e entrou na penumbra da entrada. Um cheiro dolorosamente familiar a envolveu. A casa guardara seus aromas. O cheiro de feixes secos de cidreira e alecrim do campo pendurados no teto. Madeira velha e seca e a cinza fria do fogão a lenha. Vera entrou na sala principal. A primeira coisa que fez foi se aproximar do grande fogão a lenha, que ocupava quase um quarto do cômodo. Suas mãos lembraram-se dos movimentos. Pegou um punhado de casca seca de uma cesta, colocou alguns gravetos de pinho por cima, riscou um fósforo. A casca se enrolou, estalou, soltando pequenas faíscas. As línguas amarelas de fogo lamberam avidamente a madeira. Vera adicionou um pedaço de lenha maior e fechou a portinhola de ferro fundido. A chaminé começou a puxar. O fogão ressoou com um zumbido constante e calmante, começando a liberar o frio acumulado por anos. Enquanto a casa aquecia, Vera começou a inspecionar o cômodo. Tudo estava em seu lugar, como se o vovô Mateus tivesse saído por um minuto para a mata. A mesa pesada de carvalho, os bancos rústicos, o lampião, a querosene no parapeito da janela. No canto, pendurada num prego enferrujado na parede, estava sua velha japona de lona. Vera se aproximou, estendeu a mão e tocou o tecido grosso e áspero. Na manga direita, uma mancha escura de resina, na barra uma marca de queimado de fogueira. Ela tirou a jaqueta do prego com cuidado, apertou-a contra o rosto e respirou fundo. O tecido guardava o cheiro fraco, quase imperceptível, do fumo de rolo que o avô sempre fumava em seu cigarro de palha. Vera enfiou a mão no bolso da japona e seus dedos tocaram algo duro e liso. Ela trouxe o objeto à luz. Era um pássaro de madeira, um apito esculpido num pedaço claro de cedro. As memórias atingiram com tanta força que ela teve que se sentar no banco. Ela tem 7 anos. No apartamento da cidade, a mãe elogia a pequena Marina por um poema decorado, experimenta nela laços novos e manda Vera para a cozinha descascar batatas, dizendo de passagem: "Você não nasceu para os palcos mesmo, e depois o verão, o sertão." Ela está sentada no colo largo do vovô Mateus, com o rosto escondido em seu peito. Ele cheira a mato e a fumo. Suas mãos grandes e ásperas pelo trabalho manejam um canivete com destreza. As lascas de madeira voam para o chão de tábuas, e do pedaço de madeira surge aquele mesmo pássaro. "Você é forte, Verinha", o avô murmura perto de seu ouvido. "Em você a gente pode se apoiar, o brilho some rápido." Aqui, nesta casa, ela não precisava provar seu direito ao amor. Aqui, ela estava em absoluta segurança. Vera apertou o apito de madeira na mão. Seus ombros tremeram. Ela baixou a cabeça sobre a mesa e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se chorar. Não eram as lágrimas de desespero que ela reprimia após as brigas com Marco. Eram lágrimas de um alívio profundo e luminoso. A tensão, acumulada nos músculos por meses, se desfazia com os soluços. O sertão a acolhia e começava seu trabalho silencioso. Ao anoitecer, o tempo mudou bruscamente. A noite desceu sobre o pico sombrio rapidamente, apagando os contornos das árvores pela janela. Um vento forte se levantou. O sertão começou a uivar, pesado e monótono. O vento assobiava na chaminé. Em algum lugar no sótão, uma tábua solta batia surdamente. As pesadas venezianas de madeira batiam de vez em quando contra as paredes de toras com tanta força que a casa estremecia. Vera acendeu o lampião a querosene. A luz amarelada recortava da escuridão o círculo da mesa, projetando sombras longas e dançantes nos cantos. A sala ficou fria. Uma única carga de lenha não fora suficiente para aquecer a casa gelada. O avô sempre guardava um estoque de lenha seca de angico no porão para os dias de frio intenso. Vera pegou uma vela grossa de parafina da mesa, acendeu-a no lampião e foi para o canto da sala. Ali, no chão, havia uma argola de ferro. Agarrando-a com as 2 mãos, ela puxou com força para cima. A pesada tampa do alçapão cedeu com um rangido prolongado, revelando um buraco quadrado e escuro, de onde emanava um cheiro de umidade.
Com cuidado, Vera começou a descer a escada de madeira íngreme. Os degraus gemeram sob seu peso. No porão estava frio, cheirava a terra batida, batatas velhas e poeira. A chama da vela timidamente afastava a escuridão. Vera viu depósitos de madeira vazios, fileiras de potes de vidro com tampas empoeiradas e uma pilha alta e bem arrumada de lenha na parede do fundo. Ela se aproximou, colocou a vela sobre um caixote virado e agarrou a casca fria da lenha de cima. Pegou uma, duas, três e de repente parou. Algo no espaço do porão não se encaixava. A casa era construída com toras maciças e redondas, mas aqui, atrás das pilhas de lenha, a parede parecia diferente. Na luz fraca da vela, Vera distinguiu uma superfície cinzenta e irregular. Não era madeira. Movida por uma curiosidade súbita, Vera largou a lenha e começou a desmontar a pilha. Os troncos de angico eram pesados. A casca áspera arranhava suas palmas. Pequenas farpas cravavam-se em seus dedos, mas ela não prestava atenção. Trabalhava rápido, jogando a lenha no chão de terra. Uma poeira cinzenta pairou no ar. 10 minutos depois, uma parte da parede do fundo estava exposta. Era uma sólida parede de pedra, perfeitamente construída com pedras cinzentas e cimento. E bem no centro dessa parede, um retângulo escuro se destacava. Vera aproximou a vela. Embutida na pedra, havia uma pesada porta de metal. Suas bordas estavam cobertas por uma camada de ferrugem, mas as dobradiças pareciam maciças e robustas. Na parte direita da porta havia o buraco de uma fechadura. Vera congelou. Isso não era um simples porão. O vovô Mateus, um simples mateiro, construíra um verdadeiro bunker fortificado sob sua casa. Por quê? Ela passou a mão pelo metal frio e áspero. Depois começou a tatear a alvenaria ao redor da porta. Em um lugar, na altura de seus olhos, havia um nicho profundo entre as pedras. Vera enfiou os dedos ali e encontrou um objeto liso e frio. Puxando levemente, ela retirou uma pequena lata de metal. A tinta amarela desbotada, o desenho meio apagado de um elefante indiano. Naquelas latas vendiam-se chás importados antigamente. Vera colocou a lata no caixote ao lado da vela. Suas mãos tremiam. Ela forçou a tampa com a unha, pressionou. A tampa cedeu com um clique suave. Dentro havia uma chave de cobre longa e pesada, com um segredo complexo. Sob ela, uma folha de caderno quadriculada, dobrada em 4. O papel amarelara com o tempo e se tornara quebradiço nas dobras. Vera deixou a chave de lado, pegou a folha com cuidado e a desdobrou. A luz da vela caiu sobre as linhas escritas com caneta esferográfica azul. A caligrafia familiar, ríspida e um pouco angulosa. Ela começou a ler e o silêncio do porão se encheu para ela com a voz grave e calma do avô. Minha netinha Vera, se você está lendo isso é porque eu já me fui. E você não teve medo de vir. Sua irmã sempre gostou do brilho e do vazio, mas você amava o mato, o silêncio e a verdade. Eu vivia aqui sozinho, como um bicho do mato. Não porque não amava vocês, nem porque era um velho maluco. Eu estava guardando isso para que na hora certa salvasse você das pessoas ruins. Me perdoe por não te dar bonecas e doces quando era pequena. Eu guardei para você algo infinitamente maior. Seja forte. Seu avô Mateus. Vera terminou de ler a última linha. As letras embaçaram diante de seus olhos. As pernas de repente perderam o apoio. Os joelhos dobraram e ela caiu pesadamente no chão de terra frio. A vela no caixote tremeluziu, derramando gotas quentes de cera na madeira velha. Vera apertou a folha escrita contra o peito. Um espasmo na garganta cortou sua respiração. Ela fechou os olhos e deles jorraram lágrimas quentes e ininterruptas. Ela chorou alto, engolindo o ar em soluços, balançando-se para frente e para trás. Chorou de pena do velho, que voluntariamente se condenou à solidão e à miséria. Chorou pela consciência penetrante de que neste mundo cruel e calculista, onde o marido a vendia por um empréstimo e a mãe e a irmã a desprezavam pela pobreza, houve um homem que a amou mais do que a própria vida. Um homem que dedicou seus últimos anos a protegê-la, quando ele mesmo já não estaria mais por perto. O vento lá fora atingiu as paredes de toras com nova força, mas Vera não o ouvia. Ela estava sentada no chão de terra em frente à porta de ferro, segurando a carta, e entendia que sua vida anterior havia terminado para sempre. Vera enxugou o rosto molhado com a manga da blusa. O tremor gradualmente deixou seu corpo, dando lugar a uma concentração fria e extrema. Ela se levantou.
Pegou a pesada chave de cobre do caixote e caminhou até a porta de metal. A chave entrou até a metade na fechadura e emperrou. Vera forçou mais. O metal rangeu, soltando anos de ferrugem, e a chave deslizou para dentro. Ela agarrou a cabeça ornamentada da chave com as duas mãos e a girou com força. Dentro da estrutura pesada, um ferrolho maciço estalou. O som foi alto, ecoando. Bateu nas paredes de pedra do porão e se calou nos cantos. Vera puxou a maçaneta de ferro soldada. A porta, contra suas expectativas, cedeu facilmente, abrindo caminho para uma escuridão absoluta. Do vão, um ar seco e abafado a atingiu. O cheiro de igrejas antigas ou arquivos de museu fechados, o odor de cera derretida, verniz, papel amarelado e poeira secular bateu em seu rosto como uma corrente densa. Vera ergueu a vela e passou pelo limiar alto. Ela se viu em um cômodo espaçoso. As paredes aqui não eram de toras nem de pedra. Era um verdadeiro bunker de concreto, construído segundo todas as regras da engenharia. No chão, tábuas grossas e secas estavam elevadas sobre o concreto para ventilação. Ao longo das paredes, em fileiras ordenadas, havia caixas de madeira de estilo militar, pintadas de um verde fosco. Cada uma delas estava meticulosamente, com uma precisão quase fanática, envolta em lona emborrachada. Vera se aproximou lentamente da fileira mais próxima. Colocou a vela na tampa de madeira e puxou cuidadosamente uma tira de lona. A fivela apertada não cedeu de imediato. Ao abri-la, ela afastou o tecido grosso. Sob ele havia uma tampa de madeira. O subconsciente de uma mulher da cidade, criada com livros e filmes, desenhava imagens de tesouros piratas, maços de dinheiro, barras de ouro, moedas antigas em sacos. Vera levantou a tampa da caixa. Dentro havia um embrulho de veludo escuro e denso. Cuidadosamente, com medo de danificar o conteúdo desconhecido, ela desdobrou a borda do tecido. O rosto de um santo a encarava, severo, perdoador e pesado. Era uma grande e antiga imagem sacra. A madeira escurecera com o tempo, mas a maciça moldura de prata, adornada com um complexo esmalte colorido, brilhou foscamente a chama da vela. O trabalho era tão fino e magistral que Vera nem se atreveu a tocar o metal com as mãos nuas. Ela prendeu a respiração e passou para a caixa seguinte. Lá, intercalados com camadas de pergaminho e papel encerado especial, havia telas de pintura enroladas em rolos apertados. Na terceira caixa, em fileiras, estavam volumes antigos e maciços. Suas lombadas de couro eram decoradas com relevos dourados e as páginas eram presas por fechos de cobre escurecidos. Vera recuou lentamente um passo. Suas costas tocaram a parede fria de concreto. Não era um tesouro. Diante dela estava um fragmento de um verdadeiro museu histórico escondido nas profundezas da terra no sertão brasileiro. A consciência desse segredo secular a assustava e fascinava. No centro do bunker havia uma mesa toscamente feita de tábuas claras. Sobre ela, um diário de couro volumoso. Vera se aproximou da mesa, aproximou a vela e abriu a pesada capa. As primeiras páginas estavam escritas com uma tinta violeta desbotada. A caligrafia era rebuscada, com longos floreios e uma ortografia antiga. Era seu bisavô quem escrevera. Vera começou a ler. O texto era seco, formal, mas por trás de cada palavra havia um risco mortal. No início dos anos 30, quando a perseguição política varria o país, o bisavô de Vera trabalhava como capataz nessas terras. Na mesma época, fugindo da cidade, estava a família Monteiro, industriais de longa data, mecenas e colecionadores de arte. Eles sabiam que seriam presos ou mortos, e sua coleção única, reunida por gerações, seria saqueada e destruída. O bisavô, arriscando a própria vida e a de seus filhos, ajudou os Monteiro a transportar as caixas para o sertão e a escondê-las em um antigo rancho. Os Monteiro desapareceram nos campos de trabalho forçado, e o bisavô jurou proteger o que lhe foi confiado. Vera virou várias páginas grossas. A tinta violeta foi substituída por uma caneta esferográfica azul. A caligrafia tornou-se angulosa, ríspida. Era o vovô Mateus quem escrevia. Ele assumira o posto de guardião após a morte do pai. Os registros do avô não se pareciam com uma epopeia heróica. Estavam repletos de detalhes domésticos pesados e realistas, que fizeram a garganta de Vera se apertar. Setembro de 1985. O telhado do esconderijo começou a gotejar. Passei piche, comprei manta asfáltica com a aposentadoria toda.
Tive que vender o porco para pagar. Vamos ficar sem carne no inverno, mas a umidade não entra no bunker. Novembro de 1992. O país está um caos. Os preços disparando, as caixas estão suando. Preciso de um bom verniz e cera para tratar as telas. Amanhã levo a espingarda do pai para vender na cidade. O mato me sustenta de qualquer jeito. Fevereiro de 1998. Comprei óleo de linhaça, tratei a terceira fileira. Eu e o cachorro comemos batata doce o mês todo. Não faz mal, a gente sobrevive. O importante é que o mofo não chegue às caixas de baixo. Hoje sonhei com o velho Monteiro. Ele acenou com a cabeça, então tô fazendo tudo certo. Vera fechou o diário, passou a mão pela capa de couro gasta. Agora ela entendia tudo. Seu avô Mateus não era um louco da cidade, como os parentes sussurravam. Ele não era um fracassado vivendo na miséria por sua própria estupidez, sua pobreza, suas botas gastas e suas refeições simples. Tudo isso era um sacrifício consciente. Ele voluntariamente entregava seus parcos recursos para a conservação do patrimônio de outra pessoa. Ele protegia a honra de uma família alheia e a história de seu país sem pedir nada em troca. Ele era um herói silencioso que carregou esse fardo pesado por toda a vida para protegê-la. O peso da responsabilidade esmagava os ombros de Vera. Quando Vera saiu do porão e fechou o alçapão, a luz cinzenta e sombria da manhã já entrava pelas janelas da sala. Ela não dormiu a noite toda. O corpo doía de cansaço. Os olhos estavam inflamados pela luz fraca da vela, mas ela sentia uma forte agitação e uma confiança recém-descoberta. Sua mente, acostumada à calma silenciosa dos arquivos, não conseguia lidar com tanto volume de informação. Ela precisava de uma válvula de escape. Vera andava de um canto a outro da casa. Os pensamentos se agitavam. A voz zombeteira de Marcos ecoava em sua cabeça. Traça de biblioteca, miséria, espelunca. Ela sentiu vontade de apagar aquele sorriso desdenhoso do rosto dele. Quis gritar para ele o quão enganado ele estava. Era um desejo infantil e tolo de provar que estava certa para um homem que a pisou por anos. Era a reação clássica de uma vítima que de repente recebe poder. O desejo de exibi-lo imediatamente ao agressor. Ela se lembrou que a 1 quilômetro da cabana havia um morro careca. Os locais diziam que às vezes o sinal de celular da torre de uma cidade vizinha chegava lá. Vera pegou a jaqueta, vestiu-a sobre o suéter e correu para a varanda. O frio da manhã queimou seus pulmões. O sertão estava silencioso, congelado na névoa do amanhecer. Ela correu pela trilha, quase sem olhar por onde ia. Galhos úmidos batiam em seu rosto, as botas escorregavam nas folhas molhadas, a respiração falhou, uma dor aguda a atingiu na lateral do corpo. Mas ela continuou a andar rápido, correndo nos trechos planos. 20 minutos depois, Vera estava no topo do Morro Careca. O vento ali era cortante. Ela pegou o telefone. Na tela, acima do ícone de busca de rede, uma única e fraca barra de sinal apareceu lentamente. Ela não se deu tempo para pensar. Seus dedos encontraram rapidamente o contato Marcos na agenda. A chamada demorou. Pareceu uma eternidade antes que atendessem do outro lado. Que foi? A voz do marido estava rouca, sonolenta e irritada. A julgar pelos sons, ele acabara de acordar. Já congelou aí na sua espelunca? Vai pedir dinheiro para passagem de volta? Eu te avisei que você não aguentaria um dia lá. Aquele tom condescendente e humilhante foi a gota d'água. As emoções desligaram completamente a razão de Vera. Os fusíveis queimaram. Marcos, você estava errado. Vera falava rápido, ofegante pela caminhada e pela agitação. O vovô não deixou só um casebre podre. Você não entendeu nada. Ah, não comece com suas palestras espirituais, resmungou Marcos. Ao fundo, ouviu-se o som de água correndo. Ele abrira a torneira da cozinha. Volte para a realidade. Eu estou na realidade! Quase gritou Vera, sobrepujando o barulho do vento no morro. Eu encontrei uma porta no porão, atrás de uma parede de pedra. Tem um bunker, Marcos. Um bunker de verdade. O barulho da água do outro lado da linha cessou abruptamente. Que bunker? Vera, você andou comendo algum cogumelo estranho por aí? A voz de Marcos trazia um tom de alerta. Tem milhões aqui, Marcos. Vera não conseguia mais parar. As palavras fluíam por si mesmas, destruindo um segredo secular. Você queria vender a casa por uns trocados? Aqui tem pinturas antigas, guardadas em caixas, livros com capas de couro, imagens sacras de prata e esmalte. É uma coleção histórica que o vovô protegeu a vida toda. Vale milhões. Do outro lado da linha instalou-se o silêncio.
Não era uma pausa sonolenta. Era um silêncio pesado e tenso. Vera quase sentiu fisicamente como a respiração de Marcos mudou, como as engrenagens em sua cabeça começaram a girar, avaliando o que ouvira, como a ganância se acendeu. Pinturas, imagens de prata. A voz do marido mudou. A arrogância desapareceu. Agora soava insinuante, tensa, como a de um cão de caça que farejou a presa. Vera, me escute com atenção. Nem uma palavra a ninguém. Entendeu? Nem um pio. Uma rajada de vento forte atingiu Vera nas costas. Ela cambaleou e a mão com o telefone tremeu. Alô, Marcos! Gritou ela. Do alto-falante ouviu-se um estalo curto e, em seguida, os baipes secos e rítmicos. Chamada encerrada. A barra de sinal na tela piscou e desapareceu. Vera abaixou o telefone. O vento frio do sertão entrou por baixo da jaqueta, fazendo-a estremecer. O adrenalina recuou bruscamente. Em seu lugar veio uma compreensão assustadora e cristalina. Ela olhou para a tela preta e apagada do smartphone e percebeu o que acabara de fazer. Em um acesso de orgulho ferido, querendo esfregar na cara daquele pequeno tirano, ela revelara o segredo sagrado de seu avô, com as próprias mãos. Entregar a obra de sua vida, sua dor, sua miséria, nas garras de um homem que não conhecia as palavras honra e dever, um homem que venderia a própria mãe por dinheiro. Vera estava no morro, cercada pelo sertão silencioso, e sentia o chão sumir sob seus pés. O erro fora cometido, e ela conhecia Marcos bem o suficiente para saber que ele não deixaria isso passar. Ele viria buscar sua presa. Os 2 dias seguintes se arrastaram para Vera em uma faixa interminável e viscosa de ansiedade. O tempo no sertão passava de forma diferente. Era medido não por horas, mas por sons. O estalar de um galho seco, o grito de uma ave noturna, o sussurro das folhas caindo, e cada um desses sons a fazia estremecer, virar-se para a janela e perscrutar a escuridão. Ela entendia que cometera uma estupidez irreparável, e agora pagava por ela com uma espera animalesca e exaustiva. Marcos não poderia ignorar as palavras sobre milhões. Ele viria. A questão era apenas quando. Para não enlouquecer de medo, Vera se forçava a trabalhar até a exaustão total. Durante o dia, descia ao bunker. Com cuidado, tentando não respirar sobre as telas frágeis e as páginas antigas, ela transportava os itens mais valiosos e menores. As imagens sacras com molduras de prata, caixas antigas, livros raros, para o nível mais baixo e escondido. Cobriu-os com sacos de lona velhos, camuflando como podia. Ao subir, cobriu o nicho na parede com uma fileira adicional de lenha. A porta do esconderijo desapareceu atrás de uma parede densa de madeira. Vera verificou cada trinco nas janelas, empurrou o pesado ferrolho de metal na porta de entrada. Mas tudo isso parecia uma proteção frágil contra a ganância humana. Na terceira noite, o sertão se acalmou. O vento amainou. O céu se cobriu com uma densa camada de nuvens baixas. Vera estava sentada à mesa na sala. O lampião a querosene estava com a chama no mínimo. Por volta das 2 da manhã, o silêncio da mata foi rompido por um som estranho e agressivo. Era o ronco alto de um motor e o estalar de galhos secos quebrando sob as rodas. Vera levantou-se bruscamente, a respiração presa. O peito apertou. Em um passo, ela estava junto à mesa, girou a válvula do lampião e a sala mergulhou na escuridão total. Pela fresta das venezianas, 2 feixes de luz ofuscantes deslizaram pela parede. Eles cortaram impiedosamente a escuridão do pátio. Em direção à varanda, espalhando torrões de terra úmida sob as largas rodas com cravos, uma caminhonete 4x4 suja e modificada parou agressivamente. O motor engasgou e silenciou. Portas pesadas de carro bateram, ouviram-se passos masculinos pesados e um xingamento abafado. Eram 3. Na luz dos faróis deixados acesos, Vera distinguiu as silhuetas. 2 homens maciços, de ombros largos, com jaquetas de trabalho escuras, e um terceiro, um pouco mais baixo, agitado, com uma jaqueta de couro que parecia ridiculamente deslocada ali entre as árvores centenárias. Marcos, ele usara bem aqueles 2 dias. Encontrou dinheiro, chegou à cidade do interior e contratou garimpeiros ilegais ou caçadores, homens para quem o sertão era um lugar de trabalho sujo. E a vida alheia não valia muito. Vera recuou da janela. Ficar na sala era impossível. Não havia onde se esconder. Ela deslizou silenciosamente no escuro para a despensa fria.
O ar ali cheirava a barris de carvalho e picles. Vera se espremeu no nicho estreito entre 2 grandes tonéis e a parede de toras. A madeira áspera arranhou suas costas através do suéter. Ela ficou imóvel, tentando respirar em intervalos, para que o som não atraísse. Na varanda, passos pesados. Alguém puxou a maçaneta da porta de entrada. O ferrolho por dentro não cedeu. Trancado, disse uma voz rouca e desconhecida. Ei, patrão, talvez a tua mulher nem esteja aí. Ela está aqui. Para onde iria? A voz de Marcos soou ríspida, sem as entonações suaves e envolventes habituais. Era a voz de um completo estranho, duro e calculista. Arrombem. Um golpe surdo e poderoso de bota atingiu a porta. A madeira estalou. O segundo golpe acertou em cheio a área da fechadura. A velha moldura da porta não aguentou, quebrou com um gemido, e a porta se abriu com um estrondo, batendo na parede da despensa. Os 3 homens entraram. Feixes de luz de lanternas táticas potentes varreram as paredes. A luz arrancava da escuridão baldes vazios, feixes de ervas secas, as botas velhas do avô. Vera se encolheu contra a parede. Um dos feixes de luz passou a centímetros de seu ombro. Procurem um alçapão, comandou Marcos. Seus passos ecoavam pelo assoalho de madeira. Aquela idiota achou esconderijo em algum lugar por aqui. Batam em tudo, o porão, as paredes, o fogão. Arrancamos o assoalho se for preciso, não me importo. Eles entraram na sala. Vera ouviu o estrondo do pesado banco de carvalho sendo jogado para o lado, o tilintar da louça no armário. Peguem tudo de valor e joguem na caminhonete, continuou Marcos. Sua voz vibrava com uma excitação mal disfarçada. Ele estava embriagado pela antecipação do dinheiro fácil, as pinturas, as imagens. Amanhã mesmo a gente passa para os receptadores na cidade. Meus contatos já estão a postos. Levam tudo no atacado, sem perguntas. Houve uma curta pausa. Ouviu-se um dos homens contratados movendo a pesada tampa do porão. E o que a gente faz com a tua mulher? Perguntou o segundo capanga. Se ela aparecer, vai abrir o bico. A gente não combinou de ter defunto no meio. Vera parou de respirar. O frio subia lenta e inexoravelmente por seu corpo, contraindo seu estômago. Seu destino estava sendo decidido agora. Por 10 anos, ela dividiu o pão, a cama, pagou os empréstimos dele. Por 10 anos, ela acreditou que ele era apenas uma pessoa difícil, cansada. Marcos soltou uma risada curta e seca. Que defunto, tá maluco? Somos pessoas civilizadas. O tom de Marcos tornou-se profissional e assustadoramente casual. Se ela aparecer, a gente dá uma cachaça pra ela. Umas pílulas de calmante por cima, pra ela pagar de vez. E de manhã, chamamos uma ambulância da cidade. Internamos ela à força por indicação médica. Ela anda meio perturbada desde a morte do avô. Os vizinhos na cidade confirmam. Eu já preparei o terreno. Vera fechou os olhos com força. As palavras do marido a aterrorizavam com sua crueldade. Vai ficar babando num quarto de hospital, de pijama, continuou Marcos, varrendo os cantos com a lanterna. E nós vamos receber a nossa parte. Eu vou para Dubai e tudo será meu por lei. Como marido legal, eu consigo a tutela dela. Vera sentiu um mal-estar físico. O enjoo subiu a garganta. As ilusões ruíram em um segundo, deixando para trás apenas cinzas amargas. O homem que ela chamava de marido não estava apenas planejando roubá-la. Ele havia planejado fria e detalhadamente sua completa aniquilação como pessoa. Ele ia apagar lá da vida, transformá-la em um vegetal indefeso em um sanatório, apenas para se apossar da herança de outra pessoa. Ei, patrão! Gritou um dos homens do porão. Tem uma pilha de lenha gigante aqui e umas pedras atrás. Desmontem! Gritou Marcos e caminhou rapidamente de volta para a despensa, aparentemente decidindo verificar a área de entrada mais uma vez. Vera tentou se espremer mais fundo no vão, mas o velho tonel rangeu, traindo-a. O feixe da poderosa lanterna de Marcos se moveu bruscamente em sua direção. A luz branca e brilhante atingiu seus olhos, cegando-a por um momento. — Ah, aí está a sumida! Exclamou Marcos. Em sua voz não havia surpresa nem pena, apenas um triunfo frio e malévolo. Ele atravessou a despensa em 2 passos. Antes que Vera pudesse cobrir o rosto com as mãos, ele a agarrou bruscamente pela manga da jaqueta e a arrastou para a sala. Vera não conseguiu se equilibrar e caiu no chão de madeira. O impacto tirou o ar de seus pulmões. — Sai da frente, sua idiota! Gritou Marcos furioso. Seu rosto estava distorcido pela cobiça. — Onde está o alçapão? Onde está o que você achou?
É o meu dinheiro. Eu aguentei seu choramingo por 10 anos por este momento. Mostra! Ele deu um passo em sua direção, cerrando os punhos. A dor no ombro latejava, mas foi ela que funcionou como um tapa de sobriedade. A consciência de Vera se clareou. No chão não estava a ratinha de biblioteca assustada, acostumada a pedir desculpas pelos erros dos outros. Mas ela não ia ficar no chão. Lentamente, apoiando-se com a mão sã nas tábuas, Vera se levantou. Ela não chorou, não se encolheu. A força interior, adormecida em suas veias por décadas, prevaleceu. Naquele segundo, ela entendeu. O sertão não perdoa a fraqueza, e a casa do vovô Mateus era seu território. Marcos hesitou. Ele esperava lágrimas, histeria, súplicas por misericórdia, mas diante dele estava uma mulher completamente diferente. Vera deu um passo rápido e calculado para o lado. Na penumbra da sala, sua mão encontrou sem erro 2 ganchos de ferro forjado na parede. Ela tirou deles a pesada espingarda de cano duplo, calibre 12, a arma do avô com a qual ele percorria suas terras. Ela não ergueu a arma histericamente até o ombro, como nos filmes ruins. Ela sabia o coice que dava. Vera apoiou a coronha no quadril, segurando firmemente a fria madeira oleada com a mão esquerda. Os canos apontavam um pouco para baixo, mas a trajetória não deixava dúvidas. No silêncio retumbante da sala, soaram 2 cliques metálicos e secos. Vera engatilhou os 2 cães. O som de uma arma sendo engatilhada tem um efeito sóbrio nas pessoas. Os 2 capangas que haviam aparecido do porão ao ouvir o barulho congelaram. Marcos deu um passo para trás. Seu rosto perdeu a cor rapidamente. A luz de sua lanterna tremeu e apontou para o chão. O olhar de Vera era gelado, pesado e vazio. Ela olhava para Marcos não como um marido, mas como um animal estranho e perigoso que invadira sua casa. Fora da casa do meu avô. Sua voz soou abafada, grave, sem um pingo de pânico. Havia nela a certeza mortal e absoluta de quem não tem mais nada a perder. Que é isso, Vera? Marcos tentou forçar um sorriso condescendente, mas seus lábios não obedeciam. Abaixe essa arma, você não vai atirar. Você não consegue nem matar uma mosca. Vocês 3. Fora, repetiu Vera, palavra por palavra, movendo levemente os canos na direção dos homens paralisados perto do alçapão. Vou contar até 3. 1. Os capangas se entreolharam. Uma coisa era assustar uma mulher da cidade sozinha em uma casa vazia. Outra, completamente diferente, era levar um tiro de chumbo grosso na barriga de uma mulher com olhos mortos. Pessoas assim atiram sem pensar. 2. A voz de Vera não tremeu. O dedo repousou no gatilho. Ei, playboy! Resmungou um dos homens contratados, recuando lentamente em direção à saída. A gente não combinou isso. Se vir aí com a sua mulher, estamos vazando. Eles contornaram Marcos e desapareceram rapidamente na despensa. Marcos ficou sozinho. Sua bravata se desfez em pó. Ele tentou dar um passo à frente, mas Vera ergueu levemente os canos. E nesse exato momento, quando a tensão na sala atingiu o auge, do lado de fora ouviu-se um som que fez Marcos estremecer. Era o latido furioso e grave de cães, enormes cães de caça. Logo após os latidos, o ronco baixo e pesado de motores rompeu por entre as árvores. 2 velhas caminhonetes F1000 invadiram a clareira em frente à casa. Seus faróis atingiram as janelas, ofuscando. Portas bateram, ouviram-se vozes masculinas rudes. Eram os locais, homens rústicos do sertão, companheiros do falecido vovô Mateus. Eles viviam em postos avançados distantes, mas conheciam o sertão como a palma de suas mãos. Tendo notado à noite os rastros frescos de pneus largos e estranhos indo em direção ao pico sombrio, vieram verificar a casa do amigo. No sertão, forasteiros não são bem-vindos, e forasteiros que arrombam casas à noite, menos ainda. Marcos entendeu isso no mesmo instante. E seus comparsas também. Estar no sertão profundo contra homens locais armados, sem comunicação e sem proteção, era uma sentença de morte. A arrogância de Marcos desapareceu completamente. Seu rosto ficou pálido, coberto de suor. Ele lançou um olhar assustado para Vera, depois para a janela, onde as sombras dos homens que se aproximavam se moviam. Ele se virou bruscamente e correu covardemente, tropeçando no batente da porta, empurrando seus próprios cúmplices na despensa. Vera saiu para a varanda, sem abaixar a espingarda. Os 2 capangas já haviam pulado no banco de trás da caminhonete. Marcos puxava freneticamente a maçaneta da porta do motorista. Os cães dos mateiros se debatiam nas coleiras, rosnando de fúria, iluminados pelos faróis.
Os homens, com espingardas a tiracolo, aproximavam-se lentamente do veículo, cortando as rotas de fuga. Saltando para dentro da cabine, Marcos pisou no acelerador. O motor rugiu. Ele abaixou o vidro e, inclinando-se para fora, com uma raiva impotente e patética, gritou em direção à varanda. Você tá morta, sua histérica, me ouviu? Eu vou tirar tudo de você. Vou te jogar num hospício e te apodrecer lá. A caminhonete arrancou bruscamente, espalhando fontes de lama e folhas do ano passado sob as rodas. O veículo derrapou, quase batendo em uma árvore, e partiu cantando pneu na escuridão da estrada de terra, fugindo dos mateiros que se aproximavam. O ronco do motor rapidamente diminuiu a distância, dando lugar ao som familiar do sertão. Um dos homens que se aproximou, um velho de chapéu de couro, olhou para o rastro do carro que partira, depois voltou a olhar para Vera, de pé na varanda com a espingarda. Tá viva, filha do Mateus? Perguntou ele com sua voz grave, segurando o cão que se debatia. Visita indesejada. Tô viva, Sozé. A voz de Vera finalmente tremeu, revelando a tensão colossal dos últimos minutos. Visita muito indesejada. O ex-marido. Ela baixou lentamente a espingarda, desarmando os cães. Suas mãos tremiam com o refluxo brutal da adrenalina. Os joelhos ficaram bambo, mas, de pé na varanda varrida pelo vento da casa de seu avô, olhando para a escuridão salvadora da mata, Vera sorriu. Ela não apenas sobreviveu, ela resistiu. Ela venceu seu maior medo. E agora, ela sabia o que fazer a seguir. A manhã amanheceu cinzenta e úmida. O sertão do lado de fora da janela estava imóvel, como se esperasse. Vera sabia que ficar na cabana significava se entregar voluntariamente nas mãos de Marcos. Ele voltaria, e da próxima vez não viria com 2 bêbados locais, mas com gente para quem a vida humana não valia nada. Ela agiu mecanicamente, afastando o medo. Desceu ao porão, fechou firmemente a porta de metal e por 2 horas carregou os pesados troncos de angico, construindo uma parede sólida do chão ao teto. Nenhuma fresta deveria revelar a alvenaria. Terminada a camuflagem, ela pegou o velho diário do avô, a carta de despedida e 2 pequenas imagens sacras com molduras de prata desbotada. Enrolou-as em toalhas limpas e as guardou no fundo da bolsa esportiva. O caminho de volta foi mais difícil. A cada curva na trilha, Vera imaginava ouvir o barulho de um motor. Cada estalo de galho a fazia estremecer e acelerar o passo. No ônibus que tremia, ela sentou-se encolhida no assento duro, com o capuz puxado sobre os olhos. Ao retornar a Belo Horizonte, ela não foi para seu apartamento. Aquele lugar agora era território inimigo para ela. Direto da rodoviária, Vera foi para um bairro antigo e tranquilo da cidade. O apartamento do professor Pedro Inácio ficava no 2º andar de um imponente prédio antigo. Atrás da pesada porta de carvalho sempre cheirava fumo de cachimbo de cereja, papel velho e café coado. O ex-diretor do Museu Histórico abriu a porta no primeiro toque. Ele usava um cardigã de lã caseiro com os cotovelos gastos, mas o olhar sob as sobrancelhas grisalhas e espessas permanecia aguçado e claro. Ao ver o rosto pálido e abatido de Vera, o velho não fez uma única pergunta. Ele a conduziu silenciosamente ao seu escritório, abarrotado de estantes de livros até o teto, e apontou para uma poltrona de couro. Com as mãos trêmulas, Vera abriu a bolsa. Tirou o embrulho de toalha e o colocou sobre o feltro verde da escrivaninha. Ao lado, pousou o volumoso diário de couro. Pedro Inácio acendeu um abajur de mesa com haste flexível, baixando-o sobre a mesa. Ele desembrulhou cuidadosamente o tecido. Ao ver as imagens sacras, o velho parou. Sua respiração falhou por um segundo. Ele abriu lentamente a gaveta de cima da mesa, pegou uma lupa de joalheiro e se inclinou sobre a moldura de prata. Por vários longos minutos no escritório, só se ouvia o tic-tac de um pesado relógio de parede. Pedro Inácio estudou as pequenas e quase ilegíveis marcas no metal, a qualidade do esmalte, o estilo da pintura. Depois ele largou a lupa, sentou-se pesadamente na poltrona, em frente à Vera e tirou os óculos. Suas mãos tremiam visivelmente. É a coleção Monteiro, Verinha. A voz do velho soou abafada, como se viesse de debaixo da terra. Eu li sobre esta coleção em arquivos confidenciais. Isso não é apenas valioso, é uma era inteira perdida. Procuram por ela há quase 100 anos. Seu avô, Mateus, ele fez o impensável. Vera contou tudo. A visita noturna de Marcos, as ameaças de internação forçada, os capangas e a espingarda. Pedro Inácio ouvia, com os lábios firmemente cerrados, apenas coçando o queixo de vez em quando. Fique aqui comigo, disse ele com firmeza quando ela terminou. Não saia na rua.
Seu marido agora é mais perigoso que um lobo aquado. Ele não tem nada a perder, e em jogo está uma quantia pela qual pessoas como ele passam por cima de sangue facilmente. O velho se levantou, foi até o cofre pesado no canto da sala e tirou uma boa câmera digital. Vá para a cozinha, faça um chá para nós, menina, pediu ele gentilmente. Eu preciso tirar algumas fotos e fazer algumas ligações. Enquanto Vera estava sentada na cozinha, segurando uma xícara quente com as duas mãos, Pedro Inácio fez fotos macro das marcas e das características distintas das molduras. Ele sabia que se Marcos encontrasse Vera agora, a vida dela não valeria um centavo. A única coisa que poderia salvá-la era uma força que superasse a ganância de um gerente medíocre. Por seus canais antigos e confiáveis do museu, o velho enviou as fotos para São Paulo diretamente para o Serviço de Segurança da Fundação Legado Monteiro. A fundação respondeu com uma mensagem curta. Faria uma pausa para verificar a autenticidade. No dia seguinte, Vera acordou no sofá velho da sala de Pedro Inácio com uma vibração insistente e contínua. Em seu telefone, que estava na mesinha de centro, chegavam notificações sem parar. Ela esfregou o rosto, tentando se livrar dos resquícios de um sono agitado, e pegou o smartphone. A tela estava cheia de dezenas de mensagens nas redes sociais e aplicativos. Os ícones de notificações não lidas brilhavam em vermelho. Vera abriu o feed de notícias. A primeira coisa que viu foi um vídeo que vários de seus conhecidos já haviam compartilhado. Na miniatura, o rosto de sua irmã, Vera apertou o play. Marina estava sentada em seu quarto. O cenário fora montado impecavelmente. Luz suave, um cobertor jogado displicentemente ao fundo. A própria Marina parecia diferente, sem maquiagem forte, com os cabelos desgrenhados. Olheiras escuras, desenhadas com mão habilidosa, marcavam seus olhos. Amigos, a voz de Marina no vídeo tremia. Ela, teatralmente, com dramaticidade, enxugou um olho seco com a ponta de um lenço de papel. Eu nunca trago assuntos pessoais a público, mas agora uma terrível tragédia aconteceu em nossa família. Minha irmã mais velha, Vera, não superou a morte de nosso avô. Ela perdeu o juízo. Marina olhou diretamente para a câmera. Em seus olhos, uma dor universal magistralmente encenada. Ela fugiu de nós, se trancou no sertão, na casa velha. Seu amado marido, Marcos, foi atrás dela para trazê-la para casa e ela o atacou com uma arma de fogo. Ela delira sobre tesouros imperiais, conspirações, não deixa ninguém se aproximar. Marcos e eu estamos tentando salvá-la, tentando interná-la para tratamento com bons especialistas, mas ela é um perigo para si mesma e para os outros. Por favor, se a virem, não se aproximem, avisem-nos imediatamente. O vídeo terminou. Vera olhou para a tela apagada, sentindo um nó gelado se formar na garganta. Ela rolou a página para baixo. O primeiro comentário abaixo do vídeo era um texto enorme de Marcos. Obrigado a todos pelo apoio nesta hora difícil. Eu amo minha esposa e até o último momento acreditei que era temporário. Mas depois que ela quase me matou com uma espingarda velha, percebi que a doença foi longe demais. Agora estou preparando todos os documentos médicos necessários para tutela e hospitalização. Verinha precisa de ajuda psiquiátrica profissional. Não vamos abandonar. Lá. Em seguida, vinham comentários de parentes, ex-colegas de escola e de trabalho. Que horror, Marina, força aí! Eu sempre achei a Vera estranha. Vivia calada, parecia um bicho do mato. Pobre Marcos, um santo, aguentou tanto tempo. Nas mensagens privadas, era ainda pior. Pessoas com quem Vera não falava há anos escreviam. Alguns davam conselhos para tomar calmantes fortes. Outros a insultavam abertamente, chamando-a de histérica ingrata que estava arruinando a vida de um bom marido. Com um clique, graças aos esforços da irmã e do marido, Vera se transformou de uma pessoa normal em uma pária da cidade, uma louca cujo lugar era no isolamento. A campanha de difamação foi organizada de forma impecável. Marcos não estava apenas ameaçando. Ele estava, metodicamente, passo a passo, executando seu plano para isolar, lá e destruir. Lá, perto do almoço, o telefone tocou novamente. Na tela, o nome. Dona Ana Paula, diretora da biblioteca. Vera atendeu. Vera, bom dia. A voz da diretora era suave, mas nessa suavidade havia um aço frio e inflexível. Você não veio trabalhar hoje. Bom dia, dona Ana Paula. Eu peguei uns dias de folga por motivos familiares. Eu avisei. Sim, eu lembro.
interrompeu a diretora. Seguiu-se uma pausa pesada e desconfortável. Podia-se ouvir Dona Ana Paula mexendo em alguns papéis na mesa. Olha, Vera, eu vi o vídeo da sua irmã. E não fui só eu. Desde cedo, o telefone da Secretaria de Cultura não para de tocar. Vera fechou os olhos. Ela entendeu aonde aquela conversa estava indo. Entenda-me, por favor. O tom da diretora ficou mais seco. Nós sentimos muito por você, mas somos uma instituição pública. Trabalhamos com crianças, com estudantes. Temos arquivos valiosos. Não precisamos de escândalos, investigações policiais e rumores sobre a saúde mental de funcionários. A instituição não pode arcar com esses riscos de reputação. A senhora está me pedindo para me demitir? A voz de Vera soou opaca, desprovida de emoção. Estou pedindo que você seja sensata, respondeu Ana Paula. Por favor, escreva uma carta de demissão com a data de hoje. Vou providenciar para que lhe paguem toda a compensação pelas férias não utilizadas sem atraso. Será melhor se nos separarmos discretamente. Entendi. Enviarei a carta por um motoboy. Até logo. Vera colocou o telefone na mesa. 10 anos de trabalho. 10 anos ela vasculhou pastas empoeiradas, compilou catálogos, recebendo uma ninharia, mas amando sinceramente sua profissão silenciosa. Tudo isso foi riscado por um único vídeo mentiroso de Marina. Em um dia, ela perdeu seu bom nome e sua única fonte de renda. À noite, bateram na porta da frente. Não era campainha, era uma batida. Pesada, rítmica, exigente. Pedro Inácio foi abrir. Vera ficou no escritório, ouvindo atentamente as vozes no corredor. 1 minuto depois, um homem de meia-idade, com um terno azul escuro, caro e impecavelmente cortado, apareceu na porta. Atrás dele, na penumbra do corredor, 2 silhuetas maciças de segurança se destacavam. O homem entrou no escritório, passou um olhar desdenhoso pelo tapete gasto no chão, pelas poltronas velhas e parou em frente a Vera. Seu rosto era uma máscara, nenhuma ruga na testa, lábios finos e firmemente cerrados, olhos frios e atentos da cor de gelo escuro. Vera Soares. Não soou como uma pergunta, mas como uma constatação. Meu nome é Tiago Amaral. Represento os interesses jurídicos da Fundação Legado Monteiro. Ele não estendeu a mão para cumprimentar, não se sentou na poltrona oferecida por Pedro Inácio. Ele pairava sobre eles, irradiando a confiança calma e opressora de um homem com poder ilimitado. Os especialistas de nossa fundação examinaram cuidadosamente as fotografias fornecidas por Pedro Inácio. O doutor Amaral falava baixo, pausadamente, sem elevar o tom, mas cada palavra sua soava pesada e dura. A autenticidade das marcas e do estilo da pintura foi confirmada. Os bens em sua posse são propriedade histórica da família Monteiro. Vera quis dizer algo, explicar sobre o avô, sobre como ele guardou a coleção, mas Amaral levantou a mão, interrompendo-a. Não estou interessado em divagações líricas sobre como essa propriedade foi parar debaixo do assoalho de uma cabana no sertão. Interessa-me apenas o resultado. Senhora Soares, não costumo perder tempo. Por isso, serei extremamente claro sobre sua situação. Ele se aproximou da mesa, apoiando-se nela com as 2 mãos em punhos imaculadamente brancos. Ou amanhã de manhã a senhora entrega voluntariamente, discretamente e sem quaisquer condições adicionais as coordenadas exatas do esconderijo e todas as chaves aos meus homens, ou o nosso serviço de segurança iniciará imediatamente a abertura de um processo criminal por apropriação indébita de bens culturais de grande valor. Amaral fez uma pausa, observando a reação de Vera. E vamos ser realistas, senhora Soares. Dadas as declarações públicas de seu marido e de sua irmã, que estão sendo amplamente divulgadas na mídia, eles terão o maior prazer em confirmar ao investigador sua completa insanidade. Eles darão qualquer depoimento para interná-la e pôr as mãos no dinheiro, e nós apoiaremos esses depoimentos. Ele se endireitou, ajeitando um botão do paletó. O sistema vai moer, lá em 1 semana. Ninguém vai se aprofundar em seus dramas familiares. A senhora ficará em um sanatório psiquiátrico fechado, dopada com medicamentos, e seu marido se tornará seu tutor. A escolha é sua. A senhora tem 24 horas para pensar. Amanhã à noite, espero sua ligação. Amaral tirou do bolso interno um cartão de visita grosso, com relevo, colocou-o sobre o feltro verde da mesa. Assinou brevemente para Pedro Inácio e saiu. A porta da frente bateu. Os passos pesados dos seguranças se afastaram na escada. Um silêncio surdo e ensurdecedor tomou conta do apartamento. Pedro Inácio suspirou pesadamente e, arrastando seus chinelos,
Foi para a cozinha. Ouviu-se o tilintar de um copo de vidro, o frasco de calmante tilintando suavemente. Um cheiro forte de remédio flutuou no ar. Vera ficou sozinha no corredor. A luz fraca de uma arandela iluminava o papel de parede velho e desbotado. A pressão dos últimos dias, multiplicada pelo ultimato cruel do advogado gelado, desabou sobre ela com todo o seu peso insuportável. Ela percebeu que havia perdido. Não tinha dinheiro, nem trabalho, nem contatos. Contra ela estava sua própria família, pronta para destruir, lá por ganância. Contra ela estava a máquina impessoal e todo-poderosa de uma fundação de bilionários, que não se importava com honra ou justiça. Ela estava presa entre duas mós, e elas se fechavam inexoravelmente, prontas para transformá-la em pó. Vera sentiu as pernas fraquejarem. As forças simplesmente a abandonaram. Ela se encostou na parede e escorregou lentamente até o chão frio. Puxou os joelhos para o peito, abraçando-os. No chão, ao lado de sua bolsa, estava o diário do vovô Mateus. Vera puxou a velha capa de couro para si, apertando-a contra o rosto. O couro cheirava a poeira e tempo. E então ela desabou. Começou a chorar. Não era uma tristeza silenciosa nem lágrimas femininas de mágoa. Era um choro amargo, terrível e silencioso de alguém encurralado. Seus ombros tremiam finamente. Soluços convulsivos escapavam de seu peito, queimando a garganta. Ela se balançava para frente e para trás e chorava amargamente por um sentimento de total impotência. "Me perdoe, vovô!" Ela sussurrava entre as lágrimas sufocantes, engolindo a umidade salgada. "Me perdoe, por favor, eu estraguei tudo. Sou tão fraca, não protegi sua honra." O desespero a inundava como uma onda negra. Parecia que ela estava traindo o avô pela segunda vez. A primeira, quando falou demais com Marcos. A segunda, agora, quando estava prestes a entregar a obra de sua vida a negociante sem alma da fundação, apenas para se salvar de um hospício. "Eles vão me destruir, vovô." Seu sussurro se transformou em um rouco. "Vão me transformar em pó. E o seu nome? Vão jogar seu nome na lama. Ninguém saberá a verdade. Ninguém." Ela baixou a cabeça sobre os joelhos. Era insuportavelmente difícil. Vera estava no fundo de um poço escuro, de onde não se via o menor raio de luz. Ela estava pronta para se render. Amanhã, ela ligaria para aquele Amaral, entregaria as chaves e desapareceria para sempre daquela cidade, contanto que a deixassem em paz. No corredor, ouviram-se passos. Pedro Inácio se aproximou dela. Ele não a consolou, não afagou sua cabeça, nem disse palavras vazias de conforto. Ele se inclinou e, com uma força inesperada para sua idade, puxou Vera para cima. "Chega de histeria." Sua voz soou invulgarmente dura, quase como um comando. "Vamos!" Ele a levou ao banheiro, abriu a torneira de água fria. "Lave o rosto, rápido." Vera, obedecendo ao seu tom confiante, colocou o rosto sob o jato gelado. A água queimou sua pele, lavando o suor pegajoso e as lágrimas, forçando-a a respirar fundo. O velho estendeu-lhe uma toalha felpuda e áspera. "Lágrimas não salvam a honra, menina," disse Pedro Inácio severamente, olhando diretamente em seus olhos avermelhados. Seu avô Mateus andava pela mata no frio. Comia batata doce, mas não se rendia. E você não ouse. Você é uma Cardoso ou não? "Professor Pedro..." A voz de Vera ainda tremia. "Eu não tenho nada. O senhor ouviu aquele advogado. Vão me internar. Marcos e Marina vão confirmar tudo. Estou num beco sem saída." O velho sorriu. Em seus olhos brilhou uma chama jovem e afiada. "Em um beco sem saída estão aqueles que não sabem ouvir," respondeu ele. "Vamos para o escritório." Eles voltaram para a sala. Pedro Inácio foi até a mesa e abriu uma gaveta. De lá, tirou um gravador digital antigo, mas robusto e confiável. "Seu marido, Verinha, é certamente uma raposa astuta." Começou o velho sentando-se na poltrona. "Mas ele é um amador. E sua arrogância o destruirá." Vera olhou para o gravador sem entender. "Uma hora antes daquele almofadinha da fundação chegar, meu telefone fixo tocou," explicou Pedro Inácio. "Seu Marcos, provavelmente através de alguns conhecidos na polícia, rastreou o sinal do seu celular, descobriu que você estava no meu bairro, deduziu as velhas amizades do seu avô e decidiu me intimidar." O velho apertou o botão de reprodução. Do alto-falante soou a voz arrogante e dolorosamente familiar de Marcos. A gravação era cristalina. "Escuta aqui, seu velho. Diga para sua Vera maluca nos dar as coordenadas do esconderijo, senão eu vendo tudo no mercado negro. Já tenho receptadores criminosos na espera. E se ela complicar,
Ao fundo, interrompendo Marcos, ouviu-se o grito histérico e ganancioso de Marina. Ela estava ao lado dele, e o telefone claramente estava no viva voz. Diga a ela para passar tudo para o nosso nome imediatamente, senão amanhã mesmo uma equipe de enfermeiros a leva. O Marcos tem um amigo diretor de clínica. Nós vamos transformá-la num vegetal numa ala fechada. Vamos pegar tudo. A gravação foi interrompida por bips curtos. Pedro Inácio apertou o stop. Eu sou um velho funcionário de museu, Verinha. O velho limpou uma poeira inexistente do aparelho. Tenho o hábito de arquivar tudo. Liguei a gravação no aparelho assim que ouvi o tom dele. Vera olhou para o plástico preto do gravador como se não fosse um aparelho, mas uma granada com o pino puxado. O desespero que a esmagava segundos antes evaporou. O sangue voltou a pulsar em suas veias, dissipando a fraqueza. O marido e a irmã pensaram que a haviam destruído. Pensaram que a haviam taxado de louca e a encurralado. Mas com sua ligação, eles, com as próprias mãos, entregaram a ela uma arma nuclear. Uma gravação de áudio que provava a chantagem, a conspiração e a intenção de vender um patrimônio histórico no mercado negro. Levante-se, menina! Pedro Inácio empurrou o gravador em sua direção. Vamos chorar depois, quando vencermos. Agora, vamos traçar um plano para encurralar esses abutres em sua própria armadilha. A manhã começou com uma clareza fria e matemática. Vera acordou com a cabeça limpa. As lágrimas da noite anterior lavaram os últimos vestígios de medo e dúvida. Dentro dela não havia mais a bibliotecária vulnerável e assustada. Havia apenas a neta de Mateus Cardoso, pronta para levar o assunto até o fim. Exatamente às 9, ela discou o número que o advogado deixara no cartão de visita. Tiago Amaral atendeu no segundo toque. Sua voz soava calma e previsivelmente seca. Estou ouvindo, senhora Soares. Estou pronta para entregar as chaves e as coordenadas exatas do esconderijo. A voz de Vera não tremeu. Havia nela apenas um ar de negócios cansado. Mas eu tenho condições. Ouviu-se um leve e quase imperceptível riso na linha. Amaral claramente achou que a vítima havia quebrado e agora tentava negociar melhores termos. Diga, a entrega acontecerá hoje, mas apenas com a presença pessoal do chefe da fundação, o senhor Alexandre Monteiro. Essa é a primeira. E a segunda, exijo que meu marido, Marcos Soares, e minha irmã, Marina Guedes, estejam presentes na reunião. Quero que eles, na presença de testemunhas, recebam sua parte do acordo e retirem oficialmente todas as declarações caluniosas sobre minha saúde mental. Amaral fez uma breve pausa. Do seu ponto de vista, o quadro era perfeito. A parente gananciosa decidiu fazer um acordo, mas temia ficar sem nada devido à pressão da família, então resolveu dividir o bolo oficialmente. Uma decisão sensata, senhora Soares. O tom do advogado suavizou um pouco, mas permaneceu igualmente frio. Esperamos todos vocês às 14 no escritório central da fundação. Enviarei o endereço por mensagem. Às 13h30, Vera já estava sentada na recepção. O escritório da Fundação Legado Monteiro ocupava o último andar de um novo centro empresarial. Tudo ali era opressor em sua escala e custo. Janelas panorâmicas com vista para a cidade, painéis pesados de mogno nas paredes, seguranças de ternos impecáveis andando silenciosamente. Vera, com seu suéter cinza comum e jeans gastos, parecia uma mancha estranha ali. Mas ela sentou-se imóvel e ereta, com as mãos sobre sua velha bolsa esportiva, olhando para frente. Exatamente às 14, as maciças portas duplas se abriram e a secretária a convidou para a sala de reuniões. Era um salão enorme e iluminado. Na cabeceira de uma longa mesa de nogueira polida, sentava-se um homem de cabelos grisalhos, com uma postura aristocrática, neestécina ereta para sua idade. Alexandre Monteiro. Ao seu lado, arrumando alguns documentos na mesa, estava Tiago Amaral. Vera se aproximou da mesa e sentou-se em silêncio na cadeira oferecida em frente ao mecenas. Monteiro a olhou com um olhar pesado e avaliador. Em seus olhos lia-se uma mistura de cansaço e profundo desprezo. Para ele, ela era apenas a neta de um ladrão do campo, uma chantagista gananciosa tentando lucrar com a história alheia. Um minuto depois, as portas da sala de reuniões se abriram novamente. Marcos e Marina entraram apressadamente. Eles haviam se preparado bem para o encontro com o dinheiro. Marcos usava seu melhor terno brilhante. Cheirava a um perfume caro. Ele estufou o peito, tentando parecer importante e confiante.
Marina parecia que ia a uma recepção da alta sociedade. Penteado impecável, vestido caro, uma nuvem de perfume de nicho. Seus olhos brilhavam febrilmente de antecipação. Ao ver Vera, Marcos torceu os lábios em um arremedo de sorriso triunfante, como se dissesse: "Eu avisei que você ia quebrar." Eles se sentaram à mesa, a uma distância respeitosa de Vera, mais perto de Monteiro. Marina, ao encontrar o olhar do mecenas, mudou instantaneamente a expressão. Seus olhos umedeceram, os ombros caíram. Ela assumiu magistralmente o papel da irmã dedicada e de coração partido. Senhor Alexandre. A voz de Marina tremeu. Ela levou as mãos ao peito. O senhor não imagina a tragédia que isso é para nós. Nossa família está sofrendo tanto. Minha irmã está gravemente doente. Ela não sabe o que faz. Marcos e eu não dormimos à noite, tentando salvá-la. E estamos tão felizes que a propriedade legítima de sua respeitada família finalmente retornará a vocês. Nós a convencemos até o último momento a não fazer besteira. Marcos assentiu gravemente, confirmando cada palavra. Monteiro não mudou de expressão. Ele olhou para Marina com um leve e mal disfarçado nojo, como se olha para um inseto irritante. As intrigas familiares deles não lhe interessavam, ele queria resultados. Ele voltou seu olhar pesado para Vera. Vamos deixar a poesia de lado. A voz de Monteiro era seca e autoritária. Não estamos aqui para discutir seus diagnósticos. O velho abriu lentamente uma gaveta da mesa, tirou um envelope pardo grosso, amarrado com uma fita de banco, e o jogou com um gesto displicente sobre a superfície polida da mesa. O envelope deslizou e parou bem na frente de Vera. Aqui está uma compensação generosa, disse Monteiro. Uma quantia mais do que suficiente para que você e seus parentes preocupados desapareçam da minha vida para sempre. Pegue o dinheiro, entregue o mapa, as chaves e sumam. E agradeça por eu não mandar prender todo o seu bando por ocultação de bens roubados. Marina se inclinou para a frente avidamente, sem tirar os olhos do envelope. Marcos engoliu em seco. Seus dedos se cravaram nos braços da cadeira. Eles esperavam que Vera pegasse o dinheiro e começasse a dividi-lo ali mesmo. Mas Vera nem olhou para o envelope. Ela lentamente, sem movimentos bruscos, abriu o zíper de sua bolsa, tirou de lá o velho e gasto gravador digital e o colocou bem no centro da enorme mesa. O plástico preto contrastava fortemente com a madeira brilhante. Vera apertou o botão de reprodução. Por todo o luxuoso escritório, a gravação de ontem ecoou. A voz arrogante de Marcos atingiu os ouvidos dos presentes. Escuta aqui, seu velho. Diga para sua Vera maluca nos dar as coordenadas, senão eu vendo tudo no mercado negro. Já tenho receptadores criminosos na espera? Marcos se sacudiu na cadeira como se tivesse levado um choque. Seu rosto perdeu a cor em um segundo, tornando-se cinza pálido. A voz na gravação continuou, preenchendo cada canto da sala de reuniões. Ao fundo, o grito histérico e ganancioso de Marina. Diga a ela para passar tudo pro nosso nome imediatamente, senão amanhã mesmo uma equipe de enfermeiros a leva. O Marcos tem um amigo diretor de clínica. Nós vamos transformá-la num vegetal, numa ala fechada. Vamos pegar tudo. A gravação foi interrompida pelos bipes. Vera estendeu a mão e desligou o gravador. O ar no escritório ficou pesado, quase palpável. As máscaras de salvadores e benfeitores caíram, revelando a verdade feia e suja. Marcos estava encolhido na cadeira. Gotas de suor brotaram em sua testa. Ele respirava com dificuldade, com assobio, movendo o olhar apavorado do gravador para o rosto gelado de Amaral. Marina congelou. Sua boca se abriu e sua postura impecável desapareceu. De repente, ela parecia uma ladra mesquinha, pega em flagrante. Alexandre Monteiro olhava para eles com um nojo físico indisfarçável. Agora ele entendia quem exatamente estava sentado à sua frente. O advogado Tiago Amaral não mudou de posição. Ele continuava ao lado de Monteiro, mas seu olhar se fixou em Marina. A senhora foi muito imprudente, Marina. A voz de Amaral era calma, sem entonação, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Antes de convidá-los para esta reunião, nosso serviço de segurança verificou seus bens. Nós sempre verificamos com quem lidamos. Marina tentou engolir, mas não conseguiu. Seu chamado apartamento de luxo, no sul, que a senhora herdou, continuou Amaral, pronunciando cada palavra. É uma construção ilegal, erguida em área de preservação ambiental. Há 3 dias, o Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão final, ordenando a demolição do prédio. Os olhos de Marina se arregalaram de horror. E não é tudo, acrescentou o advogado impiedosamente.
A construtora foi oficialmente declarada falida e, segundo as condições do contrato que seu avô assinou sem ler as letras miúdas, todas as dívidas colossais da empresa agora são transferidas solidariamente para os proprietários dos apartamentos. Junto com o direito de propriedade, a senhora herdou uma catástrofe financeira. A senhora está completamente e irremediavelmente falida, Marina. Acredito que os oficiais de justiça irão penhorar suas bolsas de marca até o final desta semana. Marina soltou um soluço baixo e desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Marcos tentou salvar a situação. Ele se levantou, ajeitando nervosamente o paletó. Senhor Alexandre e Dr. Tiago, isso é um mal-entendido. Foi tirado de contexto. Nós só queríamos assustá-la, para que ela entregasse suas coisas. Estamos do lado de vocês. Amaral olhou para ele como se fosse nada. Ele acenou brevemente para os 2 seguranças que estavam perto das portas. Joguem esses chantagistas na rua, ordenou o advogado. Os seguranças se aproximaram instantaneamente. Um deles agarrou o cotovelo de Marcos com força, torcendo seu braço de tal forma que ele gemeu de dor. O outro levantou a flácida Marina. Vera! Gritou Marcos desesperadamente enquanto era arrastado para a saída. Vera, diga a eles! Nós somos família! As portas pesadas se fecharam, cortando seu grito. Restaram 3 na sala. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Purificado da mentira. Vera não disse uma palavra durante toda a cena grotesca. Ela estendeu a mão lentamente, pegou o envelope cheio de dinheiro e o empurrou cuidadosamente de volta para Monteiro sobre a superfície polida. Em seguida, enfiou a mão na bolsa novamente, tirou o velho e gasto diário de couro. Sobre a capa, colocou a pesada chave de cobre do bunker. Ela se levantou. Em sua postura, no alinhamento de seus ombros, não havia sombra de medo. Meu avô não era um ladrão, senhor Alexandre. A voz de Vera soou firme e clara, ecoando nos altos tetos do escritório. Ele não roubou sua coleção. Nos anos 30, o pai dele, arriscando ser fuzilado com os filhos, salvou suas pinturas da destruição e o vovô Mateus assumiu esse fardo. Monteiro franziu a testa. Sua mão congelou sobre o envelope. Ele viveu na penúria por 60 anos, continuou Vera, olhando diretamente nos olhos do bilionário. Ele comeu batata doce em tempos difíceis. Abriu mão de tudo para comprar óleo de linhaça, cera e mantas para a conservação do esconderijo. Ele protegeu a honra de vocês, a honra de sua família. Enquanto vocês procuravam esta coleção por toda a Europa, ele poderia ter vendido uma única peça e vivido confortavelmente, mas não pegou um centavo sequer. Ela empurrou o diário para mais perto do mecenas. E eu não venderei o feito dele pela sua compensação. Não vou pegar esse dinheiro. Isso insultaria a memória dele. Eu trouxe o diário do guardião e a chave do esconderijo. Peguem, são seus por direito. Vera deu um passo para trás, prestes a se virar e sair. Alexandre Monteiro estava sentado, imóvel. Seu rosto, que 5 minutos antes expressava apenas uma arrogância fria, mudara. Ele tirou lentamente do bolso do peito um par de óculos de aro fino e os colocou com as mãos trêmulas. O velho puxou para si o diário de couro gasto, abriu-o no meio. No escritório reinava um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar seco das páginas sendo viradas. Monteiro lia. Seu olhar percorria as frases curtas e diretas do mateiro. Ele via a lista de privações, os esquemas de conservação das telas, cuidadosamente desenhados por mãos calejadas, os relatórios de umidade no bunker. Monteiro lia a história de um homem que dedicou sua vida a um dever do qual ninguém sequer suspeitava. Amaral estava de pé junto à janela, imóvel. Era a primeira vez que via seu chefe de ferro perder a compostura. Alexandre Monteiro tirou os óculos. Por seu rosto nobre, marcado por rugas profundas, lágrimas rolavam lentamente. Ele não tentou escondê-las ou enxugá-las. Sua expressão severa se suavizou. O velho se apoiou pesadamente na mesa com as mãos e se levantou lentamente. Ele contornou a longa mesa, aproximou-se de Vera e parou a um passo dela. O bilionário poderoso, diante de quem políticos e empresários tremiam, curvou-se profundamente em reverência a uma mulher simples de suéter cinza. Perdoe-me, Vera. A voz de Monteiro tremia com soluços contidos. Eu sou um velho tolo e cego. Esqueci que ainda existem pessoas de honra neste país. Seu avô, ele era um santo. Eu me curvo diante dele e diante de você. Ele se endireitou e olhou para ela com olhos nos quais não havia mais um pingo de arrogância.
Havia apenas uma gratidão infinita e profunda. O som rico e denso de um violoncelo flutuava sob as altas abóbadas do Museu de Arte da cidade. A melodia de um quarteto de cordas se misturava ao zumbido baixo de vozes, ao leve tilintar de taças de champanhe e aos passos abafados de centenas de pessoas. Exatamente um mês havia se passado desde que a pesada porta de metal do esconderijo no Pico Sombrio se abriu para restauradores e especialistas da fundação. E hoje, a cidade celebrava um evento histórico, a exposição O Legado Resgatado, a coleção Monteiro. A coleção ocupava o maior e mais iluminado salão de festas. Sob candelabros de cristal de vários andares, em expositores climatizados especiais, estavam as primeiras peças que já haviam passado pela limpeza da poeira secular. Ícones antigos brilhavam suavemente com esmaltes restaurados e pesadas molduras de ouro. Pinturas de mestres famosos, por longos anos escondidas sob lona grossa, impressionavam com a profundidade e o frescor de suas cores. Mas o principal naquele salão não era o ouro. Bem no centro, em um estrado coberto de veludo bordô, havia um grande retrato. Da tela, iluminada por holofotes, um velho severo com uma barba grisalha e espessa olhava para a elite reunida, o governador, ministros, donos de corporações e jornalistas da capital. Ele usava uma japona de lona gasta, queimada por fogueiras. Em seus olhos claros e penetrantes não havia reverência pela alta assembleia. Havia apenas a verdade inflexível e pesada de um homem que cumpriu seu dever até o fim. O vovô Mateus voltara para o povo não como um excêntrico do campo, mas como um guardião da história. Vera estava a poucos passos do retrato. Naquele mês, ela mudara irreconhecivelmente. Usava um vestido de noite longo, de corte sóbrio, de um profundo verde esmeralda que realçava sua postura ereta. Os cabelos, presos em um penteado elegante, revelavam um pescoço fino. Em seus olhos cinzentos não havia mais aquela sombra assustada e apologética com a qual vivera por quase 40 anos. Ela olhava para os convidados da exposição com calma, com a dignidade de quem é dona de seu próprio destino. Enquanto o governador apertava a mão de Alexandre Monteiro sob os flashes das câmeras nas altas portas duplas que levavam ao salão VIP, ocorria uma cena bem diferente. Através da multidão de convidados, aproveitando a confusão e a desatenção dos que verificavam os convites na entrada, duas pessoas se esgueiravam. Eram Marina e Marcos. Nos últimos 30 dias, a vida deles dera uma guinada rápida e cruel. O serviço de segurança de Monteiro funcionou impecavelmente. No dia seguinte, ao encontro na fundação, Marcos recebeu uma ligação do RH da concessionária. A conversa durou exatamente 1 minuto. Ele foi demitido por justa causa, perdendo todos os bônus e o acerto, com uma carta de referência que o impedia de conseguir sequer uma entrevista em qualquer empresa decente da cidade. Os credores começaram a bombardear seu telefone. Marina perdeu tudo ainda mais rápido. O processo de execução das dívidas da construtora falida do Sul foi iniciado imediatamente. Os oficiais de justiça bloquearam suas contas, apreenderam seu carro, penhoraram suas roupas e joias de marca. O marido empresário, cujos negócios já iam mal, ao saber da dívida colossal da esposa, rapidamente pediu o divórcio e a pôs para fora de casa. Agora, Marina se encolhia em um casaco sintético barato que não lhe caía bem no corpo emagrecido. Seus cabelos haviam crescido, revelando as raízes escuras. No rosto, uma camada de maquiagem mal feita tentava esconder as olheiras. Marcos andava ao seu lado em seu outrora melhor terno, que agora parecia ridículo. O colarinho da camisa estava amassado e do tecido emanava um cheiro azedo de roupa suja e álcool barato. Suas mãos tremiam, finamente. Eles vieram até ali por puro desespero animal. Em suas mentes distorcidas, uma esperança patética e insana brilhava. Sabiam que hoje Vera receberia publicamente uma enorme recompensa. Acreditavam que, na atmosfera de celebração geral, sob o foco das câmeras, Vera não conseguiria fazer um escândalo. Que ela, como sempre, seria branda, perdoaria o próprio sangue e lhes daria pelo menos alguns milhões para que pudessem quitar as dívidas e não acabar na rua. Eles se espremiam perto da entrada, tentando captar o olhar de Vera, forçando sorrisos servis e patéticos em seus rostos. Alexandre Monteiro se aproximou do microfone, instalado em um pequeno palco ao lado do retrato do mateiro. O quarteto de cordas silenciou. O salão mergulhou em um silêncio atento. O velho mecenas percorreu com o olhar as centenas de rostos. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes,
Soou pesada e confiante. Senhoras e senhores, hoje presenciamos um milagre. Por quase um século, minha família procurou o que foi salvo do fogo e da barbárie. E este milagre não foi realizado por uma instituição poderosa, nem por um exército de detetives. Foi feito por um homem, um simples mateiro, Mateus Cardoso. Monteiro virou-se para Vera e, com um gesto, pediu que ela se aproximasse. E hoje, ao meu lado, está uma mulher que herdou não apenas um segredo, mas a grande e inabalável honra de seu avô, Vera Soares. Ela nos trouxe o que não tem preço e recusou qualquer acordo secreto. O salão explodiu em aplausos curtos e aprovadores. Monteiro ia continuar seu discurso. Ele olhou para o fundo do salão e, de repente, hesitou. Suas espessas sobrancelhas grisalhas se uniram. O rosto do mecenas tornou-se severo. Os traços se aguçaram. O olhar de seus olhos pesados e autoritários se fixou exatamente na coluna perto das portas, onde Marcos e Marina se remexiam. O mecenas ergueu lentamente a mão, pedindo silêncio absoluto ao salão. Um momento de atenção. A voz de Monteiro soou diferente. Havia nela um tilintar metálico e seco que deixou as pessoas nas primeiras fileiras desconfortáveis. Hoje falamos de honra, mas para entender seu valor, é preciso ver também o seu oposto. Ele ergueu a mão e apontou diretamente para a entrada. Centenas de cabeças, como por comando, viraram-se naquela direção. Os jornalistas ergueram suas câmeras. E ali, bem nas portas, a voz de Monteiro ressoou alto pelo salão. Eu vejo aqueles mesmos parentes. As pessoas que há exatamente um mês tentaram internar Vera em uma clínica psiquiátrica fechada. As pessoas que contrataram capangas para saquear o esconderijo do mateiro e vender o patrimônio histórico de nosso país no mercado negro para receptadores criminosos. O ar no salão ficou denso. As pessoas instintivamente se afastaram de Marcos e Marina, formando um amplo vazio ao redor deles. Marcos recuou, sua boca se abriu, mas nenhum som saiu de sua garganta. A pele de seu rosto se esticou, adquirindo um tom terroso e cadavérico. Marina se agarrou com os dedos brancos à lapela de seu paletó. Seus olhos se arregalaram com um terror primitivo e paralisante. Eles estavam nus diante da multidão. Senhores seguranças, Monteiro não ergueu a voz, mas a ordem soou como um tiro. Retirem esses abutres imediatamente. Aqui só há lugar para pessoas de honra. A multidão se abriu, formando um corredor humano. 4 seguranças altos e de ombros largos da fundação, em ternos impecáveis, aproximaram-se silenciosa e sincronizadamente do casal paralisado. 2 deles agarraram Marcos pelos braços com firmeza e sem cerimônia. Um dos seguranças apertou tanto seu ombro que Marcos se contorceu de dor, mas não ousou se mexer. Os outros 2 afastaram Marina. O silêncio foi quebrado pelo clique dos obturadores e pelos flashes ofuscantes e contínuos de dezenas de câmeras. A imprensa sentiu o cheiro de sangue. As lentes registravam impiedosamente cada detalhe da queda. O rosto pálido de vergonha de Marcos, o rímel borrado nas bochechas de Marina, seu casaco barato e patético. Eles foram arrastados por todo o enorme e brilhante salão. Centenas de pessoas bem-sucedidas e influentes olhavam para eles não com pena, mas com um desprezo frio e repugnante, como se olha para a sujeira trazida acidentalmente na sola do sapato para uma casa limpa. Vera estava no palco. Ela não desviou o olhar. Olhou diretamente para o marido quando passaram. Em seus olhos não havia malícia nem triunfo. Havia apenas a calma fria e distante de alguém observando o fechamento da pesada tampa do alçapão sobre o passado. A humilhação pública aconteceu. E foi mais terrível do que qualquer julgamento. Quando as portas se fecharam atrás dos parentes expulsos, o salão expirou lentamente. Alexandre Monteiro pegou o microfone novamente. A tensão diminuiu, dando lugar a uma energia clara e construtiva. Com isso, encerramos a sujeira e voltamos à luz, disse ele, virando-se para Vera. Em nome de minha família e de todos a quem a história de nossa terra é cara, eu anuncio oficialmente a criação da Fundação de Memória Histórica e Pesquisa Mateus Cardoso. A fundação se dedicará à restauração, ao apoio a jovens cientistas e à preservação das áreas de mata do sertão. O salão explodiu em aplausos sinceros e calorosos. Tenho o prazer de anunciar, continuou o mecenas, sobrepujando o barulho dos aplausos, que Vera Soares aceitou o nosso convite para ser cofundadora desta fundação, com direito a voto decisivo. Um assistente se aproximou do palco com uma pasta de veludo. Monteiro a abriu e tirou uma folha timbrada. Por lei e por consciência, a pessoa que encontrou e preservou um tesouro tem direito a uma recompensa. Monteiro estendeu o documento a Vera. Este é um certificado de transferência para sua conta pessoal
de uma quantia equivalente a 25% do valor estimado da coleção resgatada. A quantia escrita no documento era de dezenas de milhões de reais. Não apenas dinheiro, mas o preço autêntico e sofrido de 60 anos de batata doce, de botas gastas do vovô Mateus e de sua santa fidelidade ao dever. Vera aceitou o documento. Ela não pulou de alegria nem cobriu o rosto com as mãos de forma teatral. Apertou o papel grosso, endireitou as costas e ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma luz profunda e serena. Ela olhou para o retrato do avô e pareceu-lhe que o severo mateiro na japona de lona lhe acenou com a cabeça, aprovando quase imperceptivelmente. Epílogo. A chuva de outono começou tarde da noite. Era fina, cortante e infinitamente fria. Marcos estava sob a cobertura de plástico furada de um ponto de ônibus sujo na periferia da cidade. Sua jaqueta sintética barata estava encharcada. O tecido pesado grudava em seus ombros. A água escorria por suas bochechas por fazer, pingando em sua nuca. Não havia dinheiro nem para um táxi barato. No asfalto molhado, carros raros passavam com um chiado surdo, jogando respingos sujos em suas pernas. No cruzamento a 10 metros do ponto, o semáforo ficou vermelho. Um Maybach preto, alongado e premium, com vidros escuros, parou silenciosamente na linha de parada, como um grande tubarão negro. A luz de um poste alto incidiu no ângulo certo, tornando o vidro traseiro do carro transparente por um segundo. Marcos congelou. A respiração falhou. No banco de trás, em uma poltrona macia de couro claro, estava Vera. Ela olhava pela janela diretamente para ele, mas seu olhar o atravessava, como se ele fosse um lugar vazio, um poste na beira da estrada. Ela estava impecável. Uma mulher luxuosa, calma, autoconfiante, protegida da sujeira e do frio deste mundo por uma espessa camada de vidro blindado. A luz verde acendeu. O Maybach partiu suavemente, sem solavancos, e se dissolveu na cortina de chuva. Marcos, com os dedos trêmulos e desobedientes, enfiou a mão no bolso interno da jaqueta molhada, tirou seu velho smartphone com a tela rachada, tocou no ícone de mensagens e abriu a conversa com Vera. Ele tremia, não de frio, mas da súbita e dilacerante consciência do que ele, com as próprias mãos, havia jogado no lixo. Por 10 anos ao seu lado esteve uma mulher leal e amorosa. Uma mulher que agora possuía milhões e fazia parte do conselho de uma das maiores fundações do país. Uma mulher que poderia tê-lo levado ao topo, e ele a trocou pela ganância e tentou destruir. Lá, ele começou a digitar rapidamente, errando as teclas molhadas. Verinha, meu amor, eu te vi agora. Fui um completo idiota, um cretino. Me perdoa, eu te imploro. Eu entendi tudo. O diabo me tentou com essas pinturas. Vamos conversar. Vamos começar de novo. Eu te amo. Ele apertou o botão de enviar. O círculo de carregamento girou por uma fração de segundo e, em seguida, um pequeno X vermelho apareceu ao lado do texto, com a mensagem do sistema. Mensagem não entregue. O usuário restringiu o acesso à sua página. O número estava bloqueado para sempre. Marcos olhou para aquele X vermelho e gemeu baixo, em desespero. Ele estava sozinho na escuridão fria e úmida, no fundo do poço que ele mesmo cavou. No espaçoso interior do carro estava quente e silencioso. Cheirava a couro caro e a um perfume leve. Vera se afastou da janela quando o carro passou pelo cruzamento. No apoio de braço, o telefone vibrou suavemente. Na tela, um número longo e desconhecido. Vera atendeu. No alto-falante, ouviu-se um choro feminino rouco e desesperado, interrompido por gritos de bêbados e xingamentos altos ao fundo. Marina ligava de alguma pensão barata. Verinha, Vera! A voz da irmã estava arrastada. Ela engolia o final das palavras, misturando lágrimas e ranho. Atende, por favor, não me abandona. Vera permaneceu em silêncio, olhando as luzes da cidade noturna passarem. O Ricardo me expulsou, soluçava Marina. Minhas contas foram bloqueadas. Tem uns agiotas aqui, arrombando a porta, ameaçando quebrar minhas pernas por causa dessas dívidas. Não tenho onde morar, Vera. Me transfere pelo menos uns 100 mil. Pra você, isso é troco agora. Nós somos irmãs, Vera. Sangue do mesmo sangue. Mamãe não permitiria... Vera ouvia aquela torrente de humilhação e não sentia nada, nem satisfação, nem pena. O cordão umbilical emocional que a ligava à sua família tóxica havia sido cortado. Ela se lembrou do escritório abafado do tabelião, um mês atrás. Lembrou-se do sorriso arrogante da irmã e de suas palavras sobre serviçal. Marina. A voz de Vera soou calma e equilibrada.
Havia nela uma leve e fria entonação de alguém dando um conselho útil a um estranho. Marina, do outro lado da linha, silenciou por um segundo, agarrando-se a cada palavra na esperança de salvação. No sertão tem muito piqui agora, disse Vera lentamente, e o ar é puro. Vá para lá, respire um pouco. Vai te fazer bem. Ela não esperou a resposta. Com o polegar, apertou o botão vermelho para desligar, abriu o menu do contato e, com um único movimento, enviou o número para a lista de bloqueio. O telefone foi para a bolsa. Vera recostou-se no encosto macio da poltrona e fechou os olhos. Ninguém mais a incomodaria. Um mês depois, uma manhã clara e gelada desceu sobre o pico sombrio. O céu era de um azul penetrante, sem uma única nuvem. A cabana do vovô Mateus estava em seu lugar, na clareira coberta de neve, mas agora parecia diferente. A Fundação Monteiro enviara os melhores artesãos de madeira. A casa foi cuidadosamente restaurada, tronco por tronco. O telhado foi coberto com telhas novas e claras. As janelas ressecadas foram substituídas por esquadrias resistentes. A varanda foi reforçada. A cabana rejuvenesceu meio século, mas manteve seu espírito, sua imponência majestosa e severa. Vera Soares estava sentada na ampla varanda de madeira. Ela se enrolava em um cobertor de lã grosso e fofo. Usava botas de feltro quentes e um simples suéter grosso. Segurava com as duas mãos a caneca de metal velha e chamuscada do avô. Na caneca, um chá de ervas forte com cidreira e folha de pitanga. O vapor quente subia no ar gelado. Vera tomou um gole, sentindo o calor se espalhar por seu corpo. Ela inspirou profundamente, com o peito cheio, o cheiro cristalino e gelado do cedro, da resina e da neve pura. Ela estava absoluta e incondicionalmente livre. Tinha uma causa a qual dedicaria sua vida, gerenciando a fundação em nome de seu avô. Tinha os meios para nunca mais depender da vontade de ninguém. Mas a maior riqueza que encontrou aqui, entre essas árvores seculares, foi o sentimento de sua própria dignidade. Sobre a borda da mata, o sol brilhante e ofuscante subia lentamente, pintando o topo das árvores de dourado. Vera olhava para aquele amanhecer e sorria suave e abertamente para o novo dia. A justiça prevalecera. A honra de sua família fora salva, e sua nova e verdadeira vida estava apenas começando.